O que Jesus faria no teu lugar? Apedrejaria a mulher? Uma boa pergunta. O que Jesus faria no teu lugar? Quando falou, o que Jesus faria no meu lugar? Eu sempre falo, cara, às vezes eu vejo assim, eu atendo 20 pessoas por dia, 20, 22 pessoas por dia, às vezes 28, assim, desde as 7 horas da manhã. Tem gente que olha assim, meu Deus, tá tão um pânico para isso, né? Mas não, mas é a forma que ela tem, mas essa mulher é forte para outras coisas. Bem-vindos ao nosso episódio de número 6. É isso mesmo. Ô, diretor, cadê? Tá em falta, né? Diretor. Vou te falar aí. Pessoal, sejam bem-vindos ao nosso episódio de número 6. Nós somos a BancaCast. Nós acreditamos, vivemos nos 4 principais pilares que nós aqui definimos: Deus, saúde, família e negócios. Antes de começarmos, quero falar para vocês que o nosso episódio de hoje está muito especial, né? Vamos falar sobre autocuidado, saúde mental. Especial e dinâmico. E muito dinâmico. Prático. E antes de nós começarmos e apresentar o nosso convidado especial, eu convido você para curtir, compartilhar o nosso conteúdo, a nossa rede social. Aonde nós estamos, produção? YouTube, Instagram e TikTok. É isso mesmo, nos acompanhe. A BancaCast, temos conteúdo ali diário para você. E mensalmente nós temos o episódio que você pode acompanhar. Falando em episódio, nosso último episódio, o episódio de número 5, nós falamos sobre missão, né? Falamos sobre as dificuldades de montar e desenvolver um projeto social fora da nossa cultura. Entrevistamos o Cláudio Cubas e ele trouxe um pouquinho de Moçambique, né? Como que... E não é fácil, né? Nada fácil. Mas antes de você ir acompanhar esse episódio de número 5, eu te convido. Vamos juntos nesse episódio número 6. Nosso convidado é muito especial. E só uma palhinha que a gente teve ali, a gente sabe que vai ter bastante conteúdo hoje para a gente poder discutir aí e realmente debater aí esses pontos. Jack, lindo, sejam bem-vindos. Lindo Jack, né? Jack lindo, não sei como que... Sejam bem-vindos. E tá com vocês aí para iniciar essa saudação. Legal, Mati. É uma oportunidade riquíssima, principalmente para você que está nos acompanhando nesse momento aí. Pode ter certeza que a sua vida ela será abençoada. Tem bastante coisa interessante para a gente falar. Nosso convidado ele é um convidado de altíssimo nível, prático inclusive, tem muita vivência na área de saúde mental, dentro da psiquiatria, então pode ter certeza que vai agregar bastante e muito disso correlacionado também com verdades bíblicas aí que você com certeza precisa conhecer, tá certo? Dr. Rodrigo, eu acredito que o Matheus aqui ele vai fazer o pitch já em seguida de apresentação, né? Trazendo um pouquinho desse super, mega, hiper currículo aí que é fantástico, não só teórico, mas muito prático mesmo, vivência de ministério, e tenho certeza que vai ser bênção aí na sua vida. Jack? Bom, o que eu tenho a dizer? Estou empolgado e feliz em poder conhecer o Dr. Rodrigo, e esse pequeno tempo que a gente trocou uma ideia aqui já foi muito bacana, então estou empolgado, cara. Vim aqui para aprender, de copo vazio, né? Dr. Rodrigo, que honra poder ter você aqui com a gente, conhecendo agora pessoalmente, conhecendo um pouco da sua família. E uma parte dos pets que ainda ficaram também, né? Sim. Eu vou ler o currículo aqui do Dr. Rodrigo, aí eu já vou passar a bola para ele. E eu quero já deixar uma mensagem que é um assunto que tem crescido muito, né, ultimamente. Eu não lembro da minha avó, até dos meus pais antigamente comentando esse assunto, até já é uma pergunta que eu quero deixar. Não sei se existia depressão, ansiedade, isso antigamente, que eu não lembro de falar, até porque eu também não sou muito... Não tenho muitas memórias da infância. Mas eu vou ler aqui, ó. Ele é médico, formado em ciência da religião, bacharel em medicina, pós-graduação em psiquiatria, pós-graduação em ebiatria, especialização em dependência química, pós-graduação em psicanálise e saúde do adolescente. E também é mestre em psicanálise. E aqui também tem algum dos livros aqui que o Dr. Rodrigo escreveu. Depressão entre cristão, virar cabeça, medo do medo, mente de águia e desacelere. E aqui a gente tem algumas amostras aí aqui já dos livros também. E o Dr. Rodrigo, ele também é diretor técnico do Instituto Psique, uma clínica voltada para a saúde mental. Isso, doutor, seja bem-vindo. E reforço a pergunta:
Depressão, ansiedade sempre existiu? Eu quero agradecer a vocês, agradecer ao Lindomar pela oportunidade de estar aqui com vocês, né, nesse domingo de manhã. Né, poderíamos fazer tantas coisas domingo de manhã, escola dominical também. EBD. Estamos faltando na EBD hoje. Que voz Bom radialista, né? propósito. 107.5 toda terça-feira e sábado às 5 horas da tarde no programa Check-up. Eu tenho um programa há 10 anos. Mas não foi tão assim fácil, não. Eu levava um tratado de medicina para ler no começo e aprendi com um médico, um amigo meu, Dalmo, a se soltar em rádio, né? Porque é uma outra esfera, né? E é um prazer imenso poder estar com vocês, ser abençoado também por vocês. Está eu e a minha digníssima esposa, que está aqui comigo hoje, né? E 2 cachorros vieram representar os 10, né? Que nós temos lá. Mas a vida ela é um desafio, né? Eu nunca pensei em ser médico. Eu queria ser pastor, sempre foi. Eu tenho 2 tios que são pastores, presidentes de campos, né, em Balneário Barra do Sul, o Tibeto, e o Pedrinho Márcio, que fui parte do casamento dele. E estive essa semana conversando com ele ainda. Ele é pastor navegante, foi pastor de Balneário Camboriú, da Assembleia de Deus. E eu amo o ministério. Eu sou louco pelo ministério, eu amo pregar. Eu acho que se eu tenho um hobby bom é ministrar. Assim, se eu saio fora da medicina e eu ministro quase todos os finais de semana, né, quando Deus permite. E nunca perguntei o valor de uma oferta. Eu acho que é pecado isso, né? Embora o homem seja digno do seu trabalho, e também tem alguns lugares que não sabe abençoar também, mas quando eu abençoo, eu sou abençoado também. Sim. Né? E eu me lembro perfeitamente que quando eu me formei, eu peguei meu diploma e fui na casa do pastor Aldo Galina, que é um pastor, um grande pregador do Evangelho de Santa Catarina, um autodidata. E o pastor Aldo foi missionário no Chile um bom tempo, e é uma das referências que eu tenho. E eu disse, a partir de hoje, nenhum final de semana eu vou negociar. Entre ministrar e trabalhar um plantão dá muito mais, não preciso nem dizer para você. Então, Mateus, Lindomar e Jackson, é um propósito que eu tenho com Deus. Então eu não troco final de semana, né? Já fui em lugares ministrar que eu disse, meu Deus do céu, aqui, Paraná inteiro, picotei o Paraná inteiro, Foz do Iguaçu, fui umas 10 vezes em Foz do Iguaçu, fui de avião, fui de carro. A Polícia Federal uma vez me parou, né, porque aquele carro tinha estado lá uma semana, assim. E aí, eu me lembro perfeitamente, assim, que eu jamais perguntei quantos membros tem uma igreja, qual o valor da oferta. Falei, me abençoa, só paga as despesas, me abençoa, estou indo aí para ser bênção de Deus. Para contribuir. Sim, porque assim, eu tenho um chamado, eu tenho administração. Eu tinha 16 anos, eu dobrei o joelho no círculo de oração de jovens. Eu falei, Deus, eu quero o dom da palavra. Por mais que eu li a Bíblia algumas vezes, tenha muitos versículos de cor, mas tem mensagem que é revelação, né? Essa do livro Desacelere, por exemplo, é uma mensagem de Jacó para Esaú, quando ele fala, não adianta eu correr muito, eu mato todo mundo. E se eu for devagar demais, também. Eu tenho que andar no passo do gado. Isso eu vi o meu tio pregando desde eu era pequeno. E eu vou transformar isso num livro, Desacelere. Como é que eu faço para desacelerar nesse mundo tão conturbado que está? Né? E você perguntou sobre depressão. A depressão é uma coisa que sempre existiu. Sempre existiu, está na Bíblia. É só você abrir a Bíblia, você vai encontrar depressão lá com o rei Saul. Você vai encontrar depressão com um homem de Deus chamado Elias, um homem que desceu fogo. Elias, o tisbita, um homem de Deus, e não deixou de ser homem de Deus mesmo tendo depressão, querendo a morte. Sim. Ele foi arrebatado depois disso, não foi? Isso manchou o ministério dele? Não. Porque as pessoas, quando vão procurar um médico, um psicólogo, e questões hormonais também, porque você envelhece. Uma pessoa com 40 anos, ela começa a diminuir os hormônios dela. Ela não vai ser a mesma pessoa que tinha com 20 anos de idade. Vocês são mais guri. Vocês chegarem com 40, 50 anos, a sua mente vai estar sempre pronta, mas o corpo fica na cama, na paz. A mente até vai, né? Só que o corpo não está no mesmo Tem que aprender com os lobos, né? O lobo velho, ele sempre tem os lobos novos, porque ele sabe o caminho da caça, ele sabe o caminho do trajeto, mas ele não vai na mesma frequência, porque se ele for, ele morre. Então, assim, e assim somos nós. É um processo de envelhecimento, de corpo, né? De hormônio que abaixa. E se eu não repor isso, não adianta eu querer vitamina D, B12, se eu não tiver testosterona legal, o homem principalmente. A testosterona tem que estar lá em cima, cara, porque senão é uma questão de reposição. Não falando de academia, nada. Falando de reposição hormonal para a vida. A pessoa que pensa em testosterona só pensa em academia ou sexo. Né? Não, cara, é de vitalidade, de energia. E eu pego pacientes com testosterona lá embaixo. Isso deprime o cara. O que você apontou para mim?
Não, eu só fiz uma... Calma, você tá muito neurótico. Você tá muito neurótico. Calma, filho. Calma, você tá muito paranoico. Não, eu tô vocês três, tem que apontar para um dos vocês três. Brincadeira. Mas é a questão de ver... E quantos nós vemos isso? Não olhamos para isso. Né? Então, depressão é uma coisa que vem lá de trás. Ela é chamada bile negra, né? Os tempos mais antigos. Né? E Agostinho, que foi um reformador da igreja, ele atribuiu isso ao diabo, porque ele não sabia o que fazer. Isso perpetuou durante um bom tempo. Tanto é que até os anos 2000, 2010, depressão era coisa do demônio. Eu me lembro que uma vez eu fui pregar em Foz do Iguaçu, um homem de Deus, que era o pastor Elias, assim. Eu acabei de pregar, ministrar na Vila C, na igreja grande lá, e o pastor me disse assim, vamos orar para Deus expulsar isso aqui. Eu vou contender com um homem de 70 anos? Jamais, eu tenho que respeitar ele. Mas assim, eu falei, acabei de pegar, ministrar, e o cara não captou, não entendeu que isso pode ser hormonal. Isso pode ser uma coisa do corpo, né? Que Deus não vai fazer o que eu posso fazer, né? Como é que eu melhoro um quadro de depressão que é tristeza, que é fadiga, que é desânimo, que é pensamento negativo? Como é que eu melhoro isso? Como é que eu faço para melhorar isso? Só indo à igreja? A fé, ela é fundamental, mas não. Se ela é mutação genética, por exemplo, eu fiz pós em nutrologia médica na USP e o meu TCC foi sobre uma mutação genética que o corpo ele não produz. Se o corpo não produz, eu tenho que fazer o quê? Importar. Se você não tem matéria-prima aqui, você importa de outro lugar, né? Então, Deus deixou isso. Deus deixou os homens o que? A bioquímica, a farmácia, ou foi o diabo que fez? Todas as coisas foram criadas por meio dele, para ele, né? Para a glória dele, diz Paulo aos Filipenses, né? E o próprio Paulo, se você olhar para a história, quando Timóteo estava estressado, ele não orou para Timóteo. 1 Timóteo 5:23. Ele não mandou o lenço dele. Timóteo estava deprimido, estressado, ansioso, queria matar a igreja de Éfeso, só crente do coxa lá, velho. E o pessoal do Atlético Paranaense não estava junto também, era complicado. O pessoal do Furacão dando problema, o pessoal do Paraná dando problema. Corintiano junto para piorar. Vou matar essas igrejas tudo. O que Paulo fala a Timóteo? Toma água com vinho aí, que era uma medicação da época. Olha só, o maior apóstolo, que deve ter um pouco mais fé do que nós 4 juntos, nós 7 juntos aqui, né, nesse estúdio, né, mandou tomar água com vinho, que era a medicação da época. Porque Deus tem as suas metodologias de trabalhar. E é isso que eu tenho que ter inteligência emocional para entender. A gente quer... O que o Elias teve o conflito dele? Porque ele orou, desceu o fogo do céu. Não foi, Lindamar? E aí o tisbita, a mulher, aquela incircuncisa, aquela Jezabel, né, aquela filha do Gadara, né, pegou e ameaçou ele. Aquela ameaça desestabilizou ele total, porque, pô, Deus matou, eu matei um monte de profeta. Vem esse pincher aqui, querendo fazer o quê? Né? E aquilo deu um baque nele, ele estava cansado também, ele tinha ultrapassado a caravana de Acabe, esgotado, não era mais aquele moleque. Tinha 3 anos e meio lá no Vale de Quirite, um urubu sustentando ele, mas tudo certo. Rodrigo, e aí tem uma coisa importante que você está trazendo aqui, que é a depressão por si só, ela é patológica, ela pode se tornar patológica? Ela faz parte da vida humana, em algum momento ela se torna patológica? Ela pode ser genética, ela pode ser por fatores, fatalidades, e como você lida com isso. Uma morte de um filho, por exemplo. Não tem como o paciente não ter depressão, cara. Por mais que ele possa estar conectado com Deus, com o Espírito Santo, né? Tem um filme muito legal que nós vimos há um tempo atrás, eu até indiquei para um paciente essa semana, O Céu é de Verdade. Cara, que filmaço, cara. Que filmaço, que história maravilhosa. Né, que a mulher perde um filho, eles quase perderam um menino, aí perde uma filha, e a filha está na intrauterino, e é uma história real de um pastor americano. E aí o menino visita a menina lá no céu, só que ninguém sabia o sexo ainda, né? Tava 2, 3 meses de gestação, e ele começa a contar para a mãe, não tem como você não chorar, mas ela teve depressão pela perda, uma fatalidade, né? Então, fatalidades, perdas, separações, injustiças, calotes, golpes, quebra financeira. A saúde financeira está muito ligada ao emocional, cara. Isso faz parte, na verdade, de uma proteção emocional humana, quem sabe, e do próprio ser humano. Só que em algumas situações, ou em muitas situações, acaba se tornando patológico, né? Se extrapola um limite. Sim, porque nós não vigiamos também, né? Nós não cuidamos também. Nós não respeitamos o tempo sabático. Nós não respeitamos o tempo de descanso. O povo caminhou 40 anos no deserto por quê? Língua e não respeitava o tempo sabático. Né? Mas não foi. E é pela língua que a gente acaba errando também, né? Porque, por exemplo,
eu tenho um caso de depressão dentro da família e tenho de amigos próximos também, né? E eu falei para um deles esse tempo atrás, bom, conversando com a minha esposa, na verdade foi uma conclusão que eu tirei. Para mim, depressão é a falta de Deus. Então, na verdade, não é bem assim. Não. Pode estar ligado, mas não é. Não, essa frase está assim. totalmente errada, porque Elias tinha Deus, cara. Foi o maior profeta de todos, não escreveu nenhum livro. Quem foram os profetas maiores? Ezequiel, Isaías, Daniel e Jeremias. Aí Jeremias escreveu Lamentações, são 5 livros dos profetas maiores. Mas foi maior que eles todos juntos. Maior que Isaías, o mais culto. Elias não teve livro, foi o maior profeta, foi arrebatado. Ele Enoque, Deus, vou pegar vocês para mim, sou muito santos, a terra não merece vocês não. Tem muita gente aí da esquerda, vou tirar vocês daqui em nome de Jesus. Brincadeira, gente, brincadeira, tá bom? Não pega ar, pelo amor de Deus. Então, o que acontece? Cara? Assim, ele pegou e levou embora. Levou embora. E ele não tinha Deus? Jeremias não pediu a morte? Por que Jeremias pediu a morte? Depressivo. Jeremias sabia as batalhas que ia enfrentar, cara. A família dele era o quê? Sacerdotal. Deus chamou ele o quê? Para profeta. Profeta era uma desgraça, velho. Tu ia ser morto, tu ia ser apedrejado, ninguém ia matar um guisado, um boi, uma ovelha para ti. Ah, o Mateus é profeta? Vem para cá só trazer... Vamos apedrejar esse... E ele teve um conflito. Se a família toda era sacerdote, era mais fácil ser sacerdote. Ele tinha 20 anos de idade quando Deus chamou ele. Ele sabia que o povo não ia aceitar ele. Era um moleque cheirando a leite ninho. Né? Um profeta era profeta quando tinha mais ou menos 40 anos de idade. Tinha passado pela escola dos profetas ainda. E ele com 20, né? E ele teve esse conflito todo, ele teve depressão, cara. Para mim, Jeremias foi a primeira mensagem que eu preguei. Eu amo perfeitamente a história de Jeremias, a vida de Jeremias. E aí Deus chama ele, né? Eu gosto muito desse livro, que é um livro americano, Correndo com os Cavalos. Que Deus fala, se tu cansas correndo com homens que vão a pé, rapaz... O que tu fará quando competires com aqueles que vão a cavalo? Né? É uma frase de Deus para Jeremias. Ou seja, tem coisa maior. Só que eu tenho que cuidar. Se você sabe que tem geneticamente dentro da sua família predisposição para ter, geneticamente, não é demônio, não é maldição hereditária, é genética, corpo, porque Adão e Eva comeram maçã e nós se ferramos todos, é parte, não vamos mudar isso, né? Eu tenho que me cuidar. Na minha família tem quadros de obesidade. Minha mãe faleceu numa cirurgia bariátrica. Então, assim, eu luto com a balança. Né? Eu faço caminhada todos os dias sem vontade. Só que aí já entra outro preconceito meu. Que preconceito quando você tem um conceito formado de algo que você não conhece, né? Depressão, minha visão e minha experiência até hoje. Cara, eu já passei por muita coisa nessa vida. Já contei aqui nesse podcast. E pra mim é muito mimimi. Tipo, eu sou pobre, eu tenho que morrer pobre. Tá querendo apanhar hoje? Tô trazendo o meu lado aqui, poxa. Tá tão fácil. Entendeu? Assim. Mas tá tão... Aquele Anderson Silva dançando. Cadê as Aquele Anderson Silva dançando do rapaz lá que levou, como é que é? O Chris Damon, né? Mas é que assim, ó. Vamos lá. Depressão, mimimi. Por quê? Porque assim, eu nasci pobre, eu tenho que morrer pobre. Não, eu vou fazer acontecer. Mas que pobreza tá falando? Espiritual, pobreza, dinheiro? Essa eu falei money? De dinheiro, eu falei money, né? Essa em questão, mas assim, eu não tenho nada, como vou dizer assim, eu era um cara que eu era extremamente... Tem quantos anos? Eu tenho 28. Só que assim, já passei por muita coisa, desde cedo. Era aquele cara que você olhava assim e falava, esse cara não vai ser nada na vida. Meu sócio hoje já falou isso pra mim, você era pra ser tal pessoa e tal pessoa era pra ser você. Mas já parou pra pensar que tudo isso aconteceu pra que você chegasse hoje aqui? Sim, foram experiências. E você soube lidar com isso também? Exato, nesse ponto que eu quero chegar com você. Por que algumas pessoas, a questão, por exemplo, traumas fortes, como o Jackson tá trazendo aqui... O trauma me trouxe até aqui. Existe uma soberba só do Jackson aqui. Qual que é a soberba dele? Achar que a dor dele é igual à dor do outro. E isso é a maior soberba do ser humano. Quando eu começo a qualificar a minha dor pela tua dor. Eu perdi mãe, eu enterrei a minha mãe. Meu primeiro salário meu de médico foi... Meu pai me abandonou, eu tinha 5 anos de idade. Vamos falar sobre história triste? Vamos falar sobre história triste isso aqui então. Né? Podia estar lamentando, lamuriando. Né? Mas aí vem falta de pai. Eu também não tive. Entendeu? Tá, mas aqui vem uma pergunta então que o Dr. Rodrigo acredito que vai conseguir me ajudar então a entender dentro desse cenário dos dois exemplos aqui, da tua história e da história do Jackson, por exemplo. Por que algumas pessoas elas superam melhor o trauma e na verdade elas entendem que aquilo ali é algo que vai levar elas para frente, e tem outras que travam? Elas ficam naquele presas ali. Inteligência emocional. E eu vou dizer que pratiquei a espiritualidade me ajudou muito. Né? Me ajudou muito, porque hoje eu entendo que a rejeição foi fundamental para chegar onde cheguei.
Se meu pai talvez não tivesse me rejeitado, talvez estaria com outro estilo de vida. Teria o pai dentro de casa. Meu pai foi embora, eu tinha 5 anos de idade. Minha mãe ganhava um salário mínimo. Morávamos numa Meágua. Minha mãe era a única mulher separada, de uma família católica. Isso era preconceituoso pra caramba. Comecei a trabalhar com 13 anos de idade. 13 anos trabalhar em empresa, trabalhar mesmo, antes de virar médico. Bem difícil, complicado. Eu tive um padrasto que era alcoólatra, né, que eu era líder de jovens com 16 anos de idade também, então a igreja amadurece bastante a nossa inteligência emocional, a lidar com perdão, entendeu? Muitas questões de pessoas que não conseguem superar, Lindomar, tem a ver com a sua emocional, a sua personalidade, o seu temperamento, mas o seu emocional, a sua capacidade de ter inteligência emocional. O que Daniel Goleman diz lá, o psicólogo de Harvard, ele fala assim, não vence na vida quem tem o maior número de QI, vence na vida quem tem o maior grau de inteligência emocional. Mas é interessante que essa inteligência emocional muitas vezes ela vem pela prática, só que nem todo mundo tem a prática para poder passar por aquela situação, por aquele problema. Mas são outros problemas. Mas tem pessoas que têm uma predisposição para conseguir, indiferente de qual seja, por exemplo, individualmente, mas tem pessoas que têm uma predisposição para conseguir vencer, avançar mais. Aí é que está a questão, né? E eu entendo, até você citou, tem um Reels que eu vi você comentando de uma forma bem emocionada, e realmente é emocionante mesmo a tua fala ali, que você comentou que estava fazendo medicina, estudando, e um dia sua mãe ela faz uma oferta para você de R$50. Sim. Né? Ganha um salário mínimo. E você se sente mal porque você... Sim, porque... Tem a questão do cuidado dela como mãe, porque ela se sente bem e está contribuindo, mas Sim. por outro lado você se sentiu mal porque... Fiquei ruim, nossa, não tinha minha mãe nem como devolver. Naquela época não tinha Pix, não tinha nada, não tinha nem como devolver. E assim, mãe, mas a senhora vai faltar para a senhora isso aí. Né? Eu fiquei pensando, vai faltar para a senhora, ganhava um salário mínimo. Nós tínhamos aposentado ela, ela ficou 5 anos aposentada, faleceu depois. Né? E você achar que eu acho justo que Deus levou ela, não. Não nesse sentido. A questão que a gente está tratando é sobre a questão, só voltando um pouquinho, sobre a questão assim, como que algumas pessoas avançam melhor, né, em questões emocionais. Por exemplo, as dificuldades que eu passei também na minha infância, durante Sim. a minha juventude, desde cedo trabalhando muito ali e tal. E tem pessoas que travam e ao invés de não avançar, não desenvolvem essa inteligência emocional, porque ela é desenvolvida nesses atos aí, elas acabam retrocedendo. E tem outras que veem aquilo como um aprendizado, superam, crescem. Vai muito da rede de apoio também. Como você, por exemplo. Eu tinha a igreja, a família, meu tio é pastor, a igreja me ajudou muito, escola dominical, jovens, adolescentes. Né? Você não tinha na Assembleia de Deus há 25, 30 anos atrás, né? Mas jovens tinha. Eu vou dizer que foi muita fé, cara. A fé me ajudou muito a segurar muita coisa. A perdoar mesmo, não tendo vontade de perdoar. Né? Hoje meu pai trabalha comigo, por exemplo. Meu pai ele voltou lá para casa depois de 30 anos. Morou lá em casa durante 5 anos. E a minha família materna ficou sem falar comigo. Tudo crente. Tudo crente, porque eu tinha botado meu pai morar dentro da minha casa. Só que é meu pai. Eu tenho que honrar ele. Né? E eu aprendi sempre isso, honrar o pai, mesmo não sendo merecedor, não cabe a mim. Eu fiz um curso de Veredas Antigas da Universidade da Família, fiz o Homem ao Máximo, Comunicação, Sexo e Dinheiro e Veredas Antigas. O Veredas Antigas, ele fala sobre o perdão e sobre a bênção do pai. E eu fiz isso em 2017, eu fui na minha casa, que aí a minha família, que eram pastores, eles não perdoaram. Não perdoaram. Você vai colocar morar na casa da sua mãe? Ele deixou a sua mãe e trocou por outra mulher e estava casado com outra mulher ainda, né? E aí eu falei, mas não tem nada a ver essa história. E assim, é o que Jesus ensina, cara, porque o maior exemplo que nós temos de inteligência emocional é Jesus. Sim. Né? Perdoar é aqueles que lhe ofendem. Só que praticar isso é o complicado. O quanto eu estou disposto a praticar isso. Porque na teoria é lindo pegar os livros de coach, de inteligência emocional. Agora, viver isso, se permitir viver. Né? Eu falei, hoje nós estávamos conversando com a Franciane, minha esposa, e eu falava assim, cara, quando alguém mandava uma mensagem para mim, eu não gostava muito, mesmo que o cara tivesse certo, tivesse errado, pedir desculpa, eu apagava aquela mensagem, cara. Apago. Por que eu ficar guardado para mim? Para quê? É uma coisa tóxica. Tá ali. Boa. Vou apagar. Boa. Pô, é o que Paulo fala. Naquilo que é bom, naquilo que... Não é utopia que a vida vai ser sempre. É coisa que não vai fazer mal. Quando, nas vezes que eu errei já na vida, né, vinha cada palavra, cada texto, né? Principalmente quando se trata de relacionamento ou outra coisa. Meu Deus do céu, cara, você não é aquilo. Você não é aquele corte. Mas você merece ouvir aquilo. Mas não vou ficar mais com aquilo. Ouvi, vi, respeitei, tchau. Apago, liquido, vou embora. Porque Paulo fala isso. Naquilo que é bom, que é louvável, naquilo que edifica. Nisso pensais. Né? Começa por aí o pensamento nosso, onde está sendo filtrado.
Legal. Ó, que tem interessante que você trouxe uma resposta aqui, então, alguns pontos que fazem total sentido. Primeiro, a pessoa que sofre esse trauma tem que ver assim a diferença, indiferente do que seja mais ou menos para um ou para outra. Em algum momento, quem sabe, ela teve uma rede de apoio que suportou ela e ajudou ela a avançar. Se eu perguntar para você, por exemplo, que superou, você teve uma rede de apoio, sim ou não? Com toda certeza. Se você perguntar para mim, Lindomar, você teve uma rede de apoio quando você teve algum problema, enfim, trauma, alguma coisa no passado, sim ou não? Sim. Então, você teve rede de apoio? Sim. A igreja, a minha família, a minha mãe, que orava por mim sempre, nunca deixou de se fazer presente, né? Eu lembro das festas de aniversário, cara, que nós íamos. Minha mãe fazia uma festa de aniversário, nossa, que parecia uma coisa assim do outro planeta, convidava todo mundo e fazia torta de bolacha na sexta-feira, fazia o bolo. Nós morávamos numa meia água de madeira, cara, e vinha todo mundo. E eu ficava bravo quando o pessoal não trazia brinquedos, só trazia roupa. E roupa era o que interessava, né? E hoje prefere roupa? Hoje eu continuo gostando de action figures, na verdade. Mas, e aí voltando àquele assunto teu, é que cada um geneticamente é diferente, Jorge. Então, teoricamente, eu não sou mais forte que você, nem você é mais forte que ele. Cada um reage de uma maneira diferente. Não quer dizer que eu sou melhor ou menor que a pessoa. Alguns têm resistência maior para uma medicação, outros não. Quer dizer que a pessoa é mais fraca que a outra? Não. Simplesmente, em algumas áreas, somos diferentes e temos maneiras diferentes de reagir ao nosso corpo. Em resumo, falta empatia da minha parte, pelo que eu entendi. De me pôr no lugar da pessoa. Eu acho que é consciência também, né? Talvez ele não tenha... porque o que Jesus faria no teu lugar? O que Jesus faria no teu lugar? Apedrejaria a mulher? Uma boa pergunta. O que Jesus faria no teu lugar? Quando falou, o que Jesus faria no meu lugar? Eu sempre falo, cara, às vezes eu vejo assim, eu atendo 20 pessoas por dia, 20, 22 pessoas por dia, às vezes 28, assim, desde as 7 horas da manhã. Tem gente que olha assim, meu Deus, tá tão um pânico para disso, né? Mas não, mas é a forma que ela tem, mas essa mulher é forte para outras coisas. Mas nessa parte da ansiedade ela tem pânico, por ter medo de altura. Quer dizer que ela é fraca? Não. Simplesmente os medos e os demônios não no sentido de espírito, mas demônios no sentido de lidar com as situações, as emoções dela, são diferentes, né? Então, começar a olhar por isso. O que Jesus faria no meu lugar? E a maior soberba nossa como ser humano é comparar a minha dor com a dor do outro. Eu não posso fazer isso, porque isso é soberba. É injusto, né? Comparação. Sim, é injusto. A dor tua é diferente, a morte tua é diferente. Eu lidei com a morte da minha mãe, enterrei a minha mãe com 30 anos, né, cara? Eu voltava da faculdade, eu desci em Curitiba, peguei essa serra, como vocês não têm praia, foram tudo para Santa Catarina, 7 de setembro, cara, eu peguei 6 horas de trânsito. Sacanagem, Rodrigo. Sacanagem. Minha mãe é de Curitiba. Tudo bem. 6 horas, cara, de trânsito. Porque eu desci, porque eu queria pegar ela com vida, ela estava na UTI. Eu cheguei no meio do caminho, me lembro como fosse hoje. Estava ouvindo uma canção na rádio do Tim Maia, que ele fez pro irmão dele, tá no livro Vale Tudo. E eu gostava tanto de você. Ele estava preso nos Estados Unidos e não conseguiu ver o irmão dele para ser enterrado. E a minha tia, que é pastora, ela pegou e ligou. Mano, ela foi. Cara, que abriu um buraco dentro de mim. Porque a minha mãe era a minha referência de tudo. Eu fui fazer medicina para poder dar estabilização para minha casa. Porque eu sou um menino pobre, era limitado com várias coisas. Sempre fui inteligente, modéstia à parte falando. Mas a inteligência emocional a vida foi dando. Né? E as questões de financeiras sempre foi limitada, né? Tipo assim, carrinho, roupa era final do ano só, e olha lá, né? Carrinho. Meu primeiro boneco que eu comprei, eu troquei por um cachorro que eu tinha ganhado de raça, tipo um cocker. Por isso que agora você tem 10? Cachorro, não. Mas eu Era apanhei. um trauma. Tem uma coleção de heróis lá que é bastante, fantástico. Bastante. E aí o que aconteceu? Foi difícil. Foi terrível, cara. E eu fui 6 meses no cemitério todas. Eu fiquei em depressão. Só que eu me cuidei, eu sei que eu ia deprimir, não tinha como. Por mais valente que fosse ser, por mais que eu fizesse atividade física, fazia academia naquela época, fazia tudo, me cuidava, eu sabia que eu ia deprimir. Eu fui pro psicólogo procurar ajuda.